Saudações. Vamos falar sobre a China. Vou começar com uma pergunta. A China é socialista? Sim, a China é. E vamos tecer alguns argumentos sobre isso. Primeiro, em termos de indústria de tecnologia, existem agora limites rígidos para o lançamento de opções de empresas chinesas nas bolsas dos Estados Unidos. O campo de aulas particulares tornou-se sem fins lucrativos, ou seja, não pode mais haver escola particular com fim lucrativo na República Popular da China. Teve uma redução muito acentuada de crédito para incorporador imobiliário. E uma mensagem oficial: casas são para as pessoas morarem, não para especulação. Compare isso com o Ocidente. Os aluguéis só podem crescer 5% ao ano. As pessoas menores de 18 anos estão limitadas a apenas 3 horas de jogo por computador por semana, em slots atribuídos. O capital privado foi cortado do investimento residencial, quer dizer, as empresas imobiliárias podem fazer investimento imobiliário, mas não para residências, certo? Então, está proibido lucro com educação e residências. Pequim, governo socialista chinês, pediu restrição à renda excessiva que as empresas ricas e lucrativas devolvam mais à sociedade. Certo? Por enquanto é um pedido. Se não obedecer, vira ordem. Isso foi acompanhado de uma campanha social contra o consumo excessivo de álcool nos negócios, canções de karaokê antipatrióticas e cultura de celebridades. O pensamento de Xi Jinping agora é obrigatório em todas as escolas e universidades. E como a Bloomberg coloca, controla-se os comentários financeiros da mídia social. Tudo isso sob o lema da prosperidade comum. A mídia estatal enfatiza que essas mudanças são uma revolução profunda. É um retorno do Partido Comunista Chinês às massas do povo. E essa é uma transformação de um país centrado no capital para uma nação centrada nas pessoas, marcando um retorno à intenção original do Partido Comunista Chinês. E, portanto, é uma mudança política. E as pessoas estão se tornando o corpo principal dessa mudança, novamente. E todos aqueles que bloquearem essa mudança centrada nas pessoas serão descartados. Paralelamente, o mercado de capitais não será mais um paraíso para os capitalistas enriquecerem da noite para o dia. E a opinião pública não estará mais em posição de idolatrar a cultura ocidental. China. Sublinhando um elemento geopolítico, acrescentou-se que se a China dependesse dos capitalistas para lutar contra o imperialismo dos Estados Unidos, ela poderia sofrer o mesmo destino da União Soviética. E aí entra o passamento de Mikhail Gorbachev, né? Enfim, a Bloomberg colocou um artigo de opinião perguntando: o capitalismo é apenas uma fase? Na China, sim. George Soros também publicou um artigo no Financial Times, intitulado Investidores na China de Xi enfrentam um duro despertar, e concluiu que, abre aspas, os investidores estrangeiros que optam por investir na China acham extremamente difícil reconhecer esses riscos. Eles viram a China enfrentar muitas dificuldades e sempre se apresentar com louvor. Mas a China de Xi Jinping não é a China que eles conhecem. Eles não conhecem soberania, né? Estão aprendendo com a Rússia. Ele, Xi Jinping, está implementando a versão atualizada do partido de Mao Zedong. Nenhum investidor tem experiência nessa China, porque não havia mercado de ações na época de Mao. Daí, um rude despertar os espera. No entanto, a China possui uma economia aberta, mas profundamente política, com uma ideologia orientadora marxista, leninista, maoísta, de Xi Jinping, né, chamada Xi Jinpingista, abertamente proclamada. Analistas de pesquisas ocidentais estão agora lutando para ler os discursos anteriores de Xi Jinping. O Partido Comunista Chinês tem um site. Ele tem um site, está em mandarim. Mas o Google traduz até bem e o Baidu também. Vocês podem ir lá. Muito bem. Sem ter qualquer conhecimento de Marx, Lenin ou Mao, como é que os pesquisadores, como é que os investidores vão entender a China? Não vão. Em contraste, eles fizeram um laboratório para sublinhar o impulso dos pensamentos políticos, econômicos, filosóficos como pano de fundo para o pensamento de Xi Jinping e a prosperidade comum. É uma ideia muito interessante, né? Eu quero falar sobre isso. Em 2011, a Forbes já havia publicado uma matéria com o título Amigos não deixam amigos se tornarem bilionários na China.
onde apresentava dados como um bilionário chinês morre a cada 41 dias. 15 foram assassinatos, 17 foram suicídios e 14 foram executados. Aqui no Brasil, o bilionário pode fazer o que quiser. Pode tentar dar golpe de Estado. Pode matar criança, pode fazer o que quiser. Não acontece nada, nem em país nenhum do mundo. Experimenta fazer isso na China. Muito bem. Diferente de lugares bregas, tipo Balneário Camboriú, Dubai, ou mesmo de nações como a Rússia e os Estados Unidos, ser bilionário na China é mais um afronto do que algo que as pessoas valorizam. E o Partido Comunista Chinês também agora vem tratando os bilionários com mão de aço e, quando necessário, bala na nuca. Paralelamente, o combate aos financistas, aos investidores do ensino privado, ao mercado de capitais e ao setor imobiliário, a China conseguiu erradicar a miséria do país. Ela conseguiu erradicar a miséria. O nosso governo colocou 33 milhões de pessoas na fome. Governos anteriores já haviam tirado o Brasil desse mapa. E a China não só erradicou a fome, como acabou com a miséria. Agora ela está partindo para cima da pobreza. Ela quer uma sociedade moderadamente próspera. Moderadamente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O que está destruindo o mundo não é combustível fóssil. O que está destruindo o mundo é consumismo. Consumismo. Consome-se muito mais recursos naturais do que a Terra dispõe e do que ela suporta. A China está começando a combater isso. Ela quer uma sociedade moderadamente próspera. Dilma, grande mulher, falou que um país rico é um país sem miséria. Não um país com bilionários. Ela estava certíssima. Mais uma vez, ela foi mal compreendida. Porque ela está cercada por idiotas, né? É isso. A China, repito, nesse primeiro vídeo que nós vamos fazer sobre ela, é um país socialista. Xi Jinping não é só um líder enérgico e um estrategista muito inteligente. Ele é um teórico do socialismo. A visão dele de socialismo com características chinesas também é a visão do Partido Comunista Chinês. Na Xinhua, agência oficial do Partido Comunista Chinês e da China, você tem acesso a essa visão. Os comunistas chineses, representados principalmente por Xi Jinping, criaram o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova época, que é o assunto do nosso próprio vídeo, nosso próximo. Esse importante pensamento representa o mais recente avanço de se adaptar o marxismo ao contexto chinês e é um importante componente dos sistemas de teoria sobre o socialismo com características chinesas, disse Yu Zhengsheng em outro painel de discussão. Liu Yunshan disse que a elevação do pensamento para o princípio orientador do partido é de grande significado político, teórico e prático. Todos os membros do partido devem estudar o pensamento de Xi Jinping sobre a nova época, em termos de seu contexto histórico, sistema científico e requisitos práticos. O pensamento sobre o socialismo com características na nova época tem como base o marxismo-leninismo, o pensamento de Mao Zedong, a teoria de Deng Xiaoping, a teoria da tríplice representatividade e o conceito do desenvolvimento científico, e enriquece esses fatores ainda mais. O Partido Comunista Chinês alcançará basicamente modernização socialista na primeira fase de 2020 a 2035, antes de transformar a China num poderoso país socialista moderno, que seja próspero, forte, democrata e culturalmente avançado, além de harmonioso e bonito. Os chineses não são idiotas. Sabem que cada passo na erradicação do capitalismo colocará as nações que defendem os bilionários, Estados Unidos, União Europeia, Japão, contra eles. A política agressiva de Joe Biden, nesse sentido, é uma prova contundente disso. Mas a China tem muitas armas e também muita paciência. Isolados das Américas, os Estados Unidos, desde o almirante Mayhan, basearam seu poder no controle dos mares. Já falamos sobre o almirante Mayhan e teoria geopolítica. Só que das 7 bilhões de pessoas que moram no velho mundo, não precisam desses mares. Você pode ir a pé de Magadan, no extremo noroeste da Sibéria, até a cidade do Cabo. Certo? Ou você pode ir a pé de Beijing a Lisboa. O velho mundo, a Eurásia e a África, não precisa de mares. Então a estratégia americana de controlar os mares tem sentido limitado na China, sobretudo quando a gente pensa na iniciativa Cinturão e Estrada. Mas vamos falar sobre isso em outro vídeo. Correto? Fiquem bem.